Mas eu falo que Deus, por mais que todos fujam, que todos corram e que nos deixe no vazio, no mais profundo mar, mesmo assim a mão de Deus nos guiará. Amém, amém. Mesmo assim a mão de Deus cuidará a proteção sobre nós. Ainda que a nossa posição seja como de Jonas, tragado pelo peixe, pela baleia, o nome que você queira dar, mesmo assim o Senhor cuidará de nós. E eu me alegro muito em saber que apesar de tanta falha que tem, que você tem, que nós temos, o Senhor, Ele nos vê como alma. O Senhor não nos mede com o tamanho da minha ingratidão, da sua ingratidão, mas o Senhor nos mede com o coração de Pai. O Senhor nos ama como eu e você, eu falo que muito mais como você ama o seu filho, assim o Senhor nos ama. E eu falo para minha filha, vale ainda a pena continuar servindo ao Senhor. Ainda que tudo fala, olha, não vale, é mentira. Eu sou testemunha e prova viva que continua valendo a pena servir ao Senhor. Amém? Vou convidar o Humberto essa noite, que ele possa se expressar a grandeza de Deus e aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito Senhor. Graças a Deus. Saúde aos irmãos, sua paz do Senhor, amém, irmãos. Mais um dia de alegria estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. E certamente o Senhor está aqui esta noite, por isso glorifique o Senhor. Amém. Irmãos, vamos ler aqui em Daniel, capítulo 9, e o versículo 4. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Daniel, capítulo 9, versículo 4. A oração que Daniel fez ao Senhor. Graças a Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Apenas na parte que diz assim: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, por muitas vezes a gente passa por situações que levam pedradas, mas devemos somente colocar a nossa fé e manter esta aliança com o Senhor, para que nada venha nos abalar. Nós temos que ter em nossos corações esta aliança com o Senhor e pedimos para que o Senhor a cada dia nos fortaleça com uma muralha tal que simplesmente sejam apenas pedradas, uma muralha que somente pode danificar a pintura e mais nada, no máximo danificar a pintura, porque o Senhor tem promessas de bênçãos para as nossas vidas. E aqueles, Daniel, quando ele afirma nesta oração, neste clamor ao Senhor, que o Senhor mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem os mandamentos do Senhor. Ele afirma porque, irmãos, ele diz assim que para que possamos ter esta aliança firme com o Senhor, temos que continuar em obediência e amando ao Senhor. Para que possamos ter as promessas de Deus se cumprindo em nossas vidas, devemos manter firme esta obediência ao Senhor. Ainda que venham lutas, ainda que venham provações, ainda que apedrejem esta muralha que o Senhor tem construído em nossas vidas, nós devemos nos manter fiel a esta aliança, obedecendo aos mandamentos do Senhor, porque certamente o Senhor trará vitória em nossas vidas. Mesmo eu sei que é verdade, irmãos, que por muitas vezes vem lutas, vem tribulações, mas nada deve desanimar os filhos de Deus, porque o Senhor tem construído muralhas em nossas vidas, e essas muralhas não deverão ser abaladas por pequenas pedradas. O que são pequenas pedradas em uma muralha, irmãos? O que são pequenas pedradas podem apenas no máximo arranhar a pintura dessa muralha. Por isso devemos nos manter firmes e fiéis, como nosso irmão Daniel, o profeta Daniel, diz aqui: mantermos esta obediência
obediência aos mandamentos do Senhor, que certamente o Senhor trará vitórias em nossas vidas. Mas para que esta aliança se mantenha, nós temos que seguir este conselho, esta afirmação de Daniel, que Ele pode manter essa aliança com a gente sim, mas temos que continuar amando e obedecendo ao Senhor, firmes nos caminhos do Senhor, ainda que venham lutas e provações, mas o Senhor sempre nos abençoará se mantermos essa postura diante dos homens e diante de Deus. E as palmas louvam o nosso Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, irmãos. O Senhor Jesus Cristo está essa noite aqui. Mais uma vez Ele quer que você fale para Ele: Senhor, a minha vida, a vida do meu irmão é tua, Pai. Já faz um pouco de tempo, Senhor, que eu sou nova criatura já, Pai. E a partir de hoje eu vou ser mais ainda uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas quando conhecemos o nome do Senhor Jesus Cristo, a nossa vida muda, as nossas vestes mudam, o nosso cabelo muda, a nossa fala muda. Oh, glória a Deus! Que pode dar de mão para Jesus? Jesus transforma as nossas vidas, trabalha com os nossos corações, e eu falo: esse aí é meu, esse aí é meu filho. A minha vida
por vir. Vivemos em uma sociedade que não tem esperança, não acredita que há dias melhores. Mas o Senhor nos prova que o melhor de Deus ainda está para acontecer na minha e na tua vida. Isso é promessa de Deus. E a Bíblia diz que tem esperança, que tem promessa de Deus não morre. Ih, então vou demorar a morrer, se é que eu vou morrer. Porque quem tem promessa de Deus não morre, então eu nem sei se vou morrer. Porque eu tenho muitas promessas de Deus sobre a minha vida. E você que tem promessas de Deus, acredite que todas elas serão cumpridas quando eu não sei. Porque o tempo determinado é o tempo de Deus. Mas que vai acontecer, isso tenho certeza que vai. Eu convido a pastora Elaine, amém, que ela venha aqui à frente, que ela possa estar orando pelas nossas necessidades, se ela quiser louvar ao Senhor. Enfim, ela tem a liberdade na casa do nosso Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Deus abençoe a todos nessa noite. Amém? Amém. Hoje nós podemos mais uma vez exaltar o nome do Senhor. Amém, amém. Que bênção é ter a oportunidade de dar a Deus aquilo que Ele merece. Não é verdade? Não tem dia que às vezes nós vamos dormir e a gente se sente em falta de ter dado a Deus aquilo que Ele merecia naquele dia. Não é? Tem dia que é dessa maneira. E hoje eu e você temos a oportunidade de nos desligarmos de tudo e de adorar a Deus. Nós vemos que todas as situações que os profetas, que os discípulos, que as pessoas que foram mencionadas na Bíblia, maior era a dificuldade deles, mais o milagre chegava de uma maneira assim estrondosa. Não é assim? Veja que Jonas foi engolido por um peixe. Na época ou nos dias de hoje, teria condições de voltar? Jonas teria condição? Não. Ele, na situação que ele estava, ele foi engolido. E o milagre de Deus naquele momento foi maior ainda. Porque fez o peixe voltar. Fez o peixe devolver ele. Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. E, gente, para um leão não sentir fome para ter comido Daniel, era um milagre tanto na época, não era assim? Por mais que o rei ainda torcesse para que ele estivesse vivo, porque o rei torcia, não é? Ele torcia, o rei Dario torcia por ele. Mas o Senhor, quando isso aconteceu, o milagre foi maior ainda. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Talvez a minha necessidade, a sua necessidade hoje seja tão grande, seja tão difícil de alcançar, mas da mesma forma como aconteceu com os nossos lá antepassados, assim o milagre do Senhor será na minha e na sua vida, se você crer. Se for necessário, Ele fará o peixe te vomitar. Se for necessário, Ele fará o leão passar fome ou fazer jejum, como queira. Se for necessário que seja, pode. João foi jogado numa ilha onde não havia esperança de vida para ele, mas João saiu de lá com vida. E além de sair com vida, saiu com instruções da parte de Deus. A sua necessidade e a minha não é diferente hoje. E hoje eu te convido, pela fé que você tem no nome de Jesus, coloque-se em pé. E a igreja agora vai orar pelas nossas necessidades. Ou seja, você vai esquecer da necessidade do outro. Agora você vai orar pela sua necessidade. Você vai invocar o nome do Senhor. E agora eu te convido a ousar ir além daquilo que você pode imaginar. Eu quero te convidar neste momento a ir além daquilo que você possa esperar de Deus. Se você hoje não tem nenhuma necessidade, amém, graças a Deus. Então aí eu vou pedir para que você use isso para orar por nós que aqui estamos. Porque eu tenho uma necessidade muito grande para apresentar a Deus. E neste momento, eu quero que você utilize a sua fé. Eu quero que você coloque em ação. Eu quero que você se lembre dos feitos de Jesus Cristo na sua vida. Porque é muito fácil nós lembrarmos lá de
pessoas vão ver nos ver. Mas eu louvo a Deus que o Senhor, mesmo com pouca força, a maioria das vezes que nós temos, o Senhor tem nos honrado. O Senhor tem nos abençoado. E o Senhor tem feito